A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, pastores, obreiros, professores da nossa escola bíblica dominical e também os nossos alunos, que Deus vos abençoe a todos. Chegamos na etapa final da revista do arrebatamento. E quantas coisas Deus nos deu nesse período, né? Quantas maravilhas o Senhor operou em nosso meio, principalmente por estarmos unidos, por estarmos juntos, sempre realizando essa obra, realizando esse trabalho. Foi maravilhoso, né? O que eu posso dizer neste final, nessa caminhada final, é que foi maravilhoso estar com cada um de vocês e ser recebido por cada um de vocês. Que Deus vos abençoe. Nós estamos no estudo 11, visões contrárias ao pré-tribulacionismo, parte 2, e nós estamos estudando sobre o mesotribulacionismo, né? Sobre o mesotribulacionismo. E para não ficar, como sempre dizem, né, para não ficar só nas minhas palavras, para não ficar só nas nossas palavras, vamos relembrar aqui algumas coisas que nós já temos visto na nossa linha do tempo, né? Nós temos aí essa linha do tempo que o pastor Gedeon Júnior sempre utiliza, demonstrando, né, acerca do que aconteceu, as coisas que aconteceram no Velho Testamento, que está lá no Antigo Testamento, acerca da lei, dos profetas, né? Aí depois veio Jesus Cristo, conforme foi profetizado, Jesus Cristo veio, e a partir da vinda, da morte e ressurreição de Cristo Jesus, né, nasce a igreja. E aí nós estamos vivendo agora a era da igreja, né, meus amados? Estamos vivendo a era da igreja, mas nós já estamos aqui na parte final, os momentos finais da era da igreja. E na linha do tempo, após o período da igreja na terra, ocorre a grande tribulação, que nós chamamos de grande tribulação, né? Então, a igreja é arrebatada e logo após inicia-se a grande tribulação. É um período de 7 anos, conforme foi profetizado pelo profeta Daniel. E também nós vemos isso também em Apocalipse. E vem também, logo após, em seguida, a segunda fase da vinda do Senhor. Neste momento, o Senhor retorna com a igreja, né, a batalha do Armagedon, resgata Israel e inicia o reinado do milênio, o reinado de Jesus Cristo por 1000 anos. Por 1000 anos. Nós precisamos entender que nesse período, né, nesse final agora, nesse estudo final da nossa revista, né, a gente tem uma sequência estabelecida, e nessa sequência a gente tem alguns objetivos a serem alcançados. O primeiro objetivo a ser alcançado é concluirmos, né, os ensinamentos sobre a visão mesotribulacionista, ou seja, a visão mid-tribulacionismo. É a mesma coisa, mesotribulacionista ou mid-tribulacionista, né? E também nessa sequência, ou nesse objetivo, ou nos objetivos a ser alcançados nesse estudo, nessa parte do estudo da visão mesotribulacionista, nós vamos ver a parte dos argumentos, como nós já estamos trabalhando, né, os argumentos que são defendidos pelos mesotribulacionistas, e já de imediato nós vamos contra-argumentar os argumentos que são levantados pelos mid-tribulacionistas. Então nós vamos apresentar os argumentos, nós vamos apresentar os textos bíblicos que eles se baseiam, para em seguida nós trabalharmos a contra-argumentação. Nós já vamos trabalhar também com a contra-argumentação. E nesse processo, né, para concluirmos os ensinamentos sobre a visão mid-tribulacionista, nós vamos falar sobre as trombetas, que é algo que eles argumentam e muito acerca das trombetas, o que a Bíblia fala acerca das trombetas.
Nós vamos ver também sobre as duas testemunhas, que é outro argumento que eles utilizam. E aí, em segundo lugar, no estudo de hoje, nós vamos ter uma breve noção sobre uma outra visão. Nós dividimos nessa parte das visões contrárias ao pré-tribulacionismo, nós falamos sobre o pós-tribulacionismo e também sobre os mesotribulacionistas. E aí nós acrescentamos na revista uma visão que ela é mais recente, que é a visão pré-ira. E nós vamos fazer um comentário breve sobre essa visão da pré-ira, tá certo? Mas voltando aqui para aquela nossa imagem básica, né, que sempre utilizamos, aqui nesse momento, né? Então, o que se divergem, né? Onde, em que momento da visão, né, acerca da palavra do Senhor se divergem. A divergência ocorre exatamente com relação ao arrebatamento em relação à grande tribulação, ou seja, quando é que ocorre o arrebatamento? Se o arrebatamento ocorre antes da tribulação, se o arrebatamento ocorre na metade da grande tribulação, se o arrebatamento só vai ocorrer no final da grande tribulação. São esses pontos que nós estamos levantando, que nós estamos estudando. E aí, neste momento, alguém pode perguntar, mas pastor, como é que se sabe acerca desses tempos? Como é que nós sabemos acerca dessas eras, desses tempos? Porque com relação ao Velho Testamento, tudo bem. Com relação à vinda de Jesus Cristo, tudo bem, porque já se cumpriu também. Com relação aos apóstolos, ao início da igreja, também tudo bem, né? O momento que nós estamos vivendo e tal, mas como é que nós vamos entender, que nós compreendemos também acerca da tribulação, acerca do milênio, acerca do que vem após o milênio, que vem o juízo final, né? E aí vem também novos céus e nova terra, e aí todo o povo de Deus se torna um povo só, né? Se torna somente um povo de Deus e somente um Deus, só passa a existir então um único Deus e um único povo de Deus. Como é que se sabe de tudo isso? Através do que já diz, já é decretado, já é falado na própria palavra do Senhor, na própria Bíblia Sagrada, né? Então, quando alguém nos pergunta acerca desses períodos, porque como é que nós sabemos acerca desses períodos, dessas eras que acontecem, que irão acontecer na Terra até o final de tudo, como é que a gente sabe disso? Por causa da palavra do Senhor. Eclesiastes 3, versículo 1, né, fala assim, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E quem é que determinou esse tempo para todas as coisas debaixo dos céus? Isaías 46, 9 e 10 responde. Diz assim, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio. Olha que interessante, o que o próprio Deus diz aqui. Eu anuncio o fim desde o princípio. Então, desde o início da criação, Deus já estipulou o final de todas as coisas. Então, desde o início, Deus já estipulou, Deus já até determinou o final de todas as coisas na terra, né? E aí, continuando no texto, diz, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Mas por que então, pastor? Por que então, professor? Essas coisas vão acontecer, tudo isso que foi relatado, né, que está para acontecer, vão acontecer. Porque Deus assim determinou. Porque Ele é Deus. O nosso Deus, Ele é Deus. E assim Ele determinou. E desde o início, Deus já tinha determinado como seria o final. Como diz aqui em Isaías 46, versículos 9 e 10. Então esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, que desde o início, né, desde a criação, desde o início, Deus já tinha determinado como seria o final. Então ele já tinha determinado as eras
e nós, como humanidade, passaríamos até o final de todas as coisas na terra. Nós temos até um momento que os próprios discípulos de Jesus perguntam para ele, é mais sobre isso, sobre a coisa. Jesus está falando sobre as coisas do fim, que iriam acontecer, e aí os discípulos, mas como vai ser, quando vai ser, como vai ser? Né? E aí Jesus também começa a trazer algumas respostas para os discípulos. Mas por quê? Porque Deus, desde o início, desde o princípio, Deus já tinha determinado como seria o final de todas as coisas. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus a quem nós servimos. E, dando continuidade aí, né, na linha do tempo, a gente vai pegar essa parte com relação à tribulação e ao arrebatamento, e nós vamos dar uma ampliada nessa parte para continuarmos esse estudo e finalizarmos esse estudo da revista, tá certo? Então aqui nós já vimos, né, acerca do arrebatamento, as três grandes opiniões, as três grandes visões que são defendidas, né, acerca do arrebatamento em relação à grande tribulação. Uma delas é o arrebatamento pré-tribulacional, que é o que nós defendemos, nós da Igreja do Brasil para Cristo, defendemos essa visão do arrebatamento pré-tribulacional. Ou seja, o arrebatamento acontece antes da grande tribulação. Então a igreja não passa pela grande tribulação, conforme nós já defendemos em vários argumentos, em 10 argumentos, e temos defendido até os dias atuais, né? E aí nós já vimos também sobre o arrebatamento, né, pós-tribulacional, ou seja, aqueles que acreditam que a igreja vai passar por toda a grande tribulação e só vai ser arrebatada no final dela, naquele bate e volta. Então vai no céu e já volta com Jesus Cristo para o milênio, né, para o reinado milenar de Jesus Cristo. Então esses são os pós-tribulacionistas. Eles acreditam que a igreja passa pela grande tribulação e somente ao final da grande tribulação ela seria arrebatada. E agora nós já estamos estudando, né, já tivemos 2 estudos sobre a visão mesotribulacional, que acreditam que o arrebatamento vai acontecer na metade da grande tribulação. Então eles entendem que a primeira metade é chamada de princípio das dores, e somente a segunda metade de 7 anos, que seria a grande tribulação, a segunda metade de 3 anos e meio, né? E aí eles, nesse início, nessa primeira metade, chamada de princípio das dores, seria o momento que está estabelecido lá em Apocalipse, o período dos 7 selos e o período das 7 trombetas, né? 7 selos e 7 trombetas. Então, para eles, esse período de 7 selos e 7 trombetas seria o princípio das dores e que a igreja passaria por essa parte. A igreja só seria livre da última parte, que seria o dos 7 cálices da ira, né? Esses são os mesotribulacionistas, que acreditam que o arrebatamento só ocorre na metade da grande tribulação. E por falar em trombetas, né? Hoje nós vamos estudar acerca dessa visão mesotribulacionista, né, com relação às trombetas. Por que eles acreditam que a igreja vai passar pelos 7 selos e pelas 7 trombetas, né? Meus amados, nós temos aqui que, conforme Apocalipse, capítulo 11, né, ali é o momento que é tocada a 7ª trombeta, no versículo 15, é tocada a 7ª trombeta. Então, para os midi-tribulacionistas, somente neste momento que a igreja seria arrebatada. Que a igreja seria arrebatada. Por quê? Vamos pegar aí a revista, né? Essa parte na revista ela está dividida em duas páginas aí. Está na página 71, tá na página 71
e também na página 74, né? Página 71 e página 74. Na página 71, aí na primeira coluna, terceiro parágrafo, diz assim: um outro ensinamento fundamental do mesotribulacionismo é que a trombeta de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, é a mesma trombeta mencionada em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. A trombeta de Apocalipse 11 é a última trombeta da série de 7 trombetas. Portanto, faria sentido para eles, para os mesotribulacionistas, que seria a última trombeta de 1 Coríntios, capítulo 15. Esta lógica falha, no entanto, tendo em conta os objetivos das trombetas. A trombeta que soa no arrebatamento é o som, deixa eu voltar aqui um pouquinho, é o som da trombeta de Deus, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Mas a de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, é um prenúncio do juízo. Uma trombeta é uma chamada graciosa aos eleitos de Deus. A outra é um pronunciamento da perdição dos ímpios. Além disso, a 7ª trombeta de Apocalipse não é a última trombeta cronologicamente. Até Mateus 24, versículo 31, fala de uma trombeta que soa mais tarde, no início do reino de Jesus Cristo. Certo? Então, aí, os mesotribulacionistas, eles entendem que a trombeta que é mencionada em 1 Coríntios, capítulo 15, né, versículo 52, a trombeta também de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, e a trombeta de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, seria a mesma trombeta. Eles entendem como sendo a mesma trombeta, ou seja, a última trombeta. E aí, no caso, né, lá o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, né? Conforme vocês podem ter aí também na imagem, tá certo? Que eu vou passar para vocês agora acerca deste texto, né? Na imagem acerca desse texto. Então, na visão mesotribulacionista, na visão midi-tribulacionista, as trombetas que são mencionadas em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, é igual às trombetas mencionadas, a trombeta de Deus mencionada em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, e também seria igual à trombeta mencionada em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Será que é isso mesmo? Será que eles estão corretos? Será que eles estão lendo o texto e interpretando da forma correta? Vamos ler os textos, então, de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Diz assim, vou repetir. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Essa trombeta aqui, realmente, é a mesma trombeta de Deus que é tocada lá, que é mostrado sendo tocada lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Mas não é igual, né? Aqui seria, eu vou até mudar aqui no slide, mas é diferente para os mesotribulacionistas, para os midi-tribulacionistas, também seria igual à trombeta, a 7ª trombeta tocada em Apocalipse 11, versículo 15. E observem que aqui eu até coloquei de uma cor diferente, né? Por quê? Porque essa trombeta aqui que é tocada, ela, tanto em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52,
é a mesma trombeta que também é tocada em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. E eu vou provar. Aqui o texto em 1 Coríntios está falando sobre o quê? Num momento, num abrir e fechar de olhos. Aí aqui está falando de quê? Do arrebatamento. O arrebatamento vai ser num piscar de olhos, né? Porque o texto original, ele traz não esse abrir e fechar de olhos, mas o texto original, ele fala num piscar de olhos, né? A velocidade de um piscar de olhos, né? Não somente de um abrir e fechar de olhos, porque um abrir e fechar de olhos pode ser mais lento, mas um piscar de olhos é mais rápido, né? Aquele momento que você nem está esperando, nem está contando, nem está processando, né? E rapidamente seus olhos piscam, coisa muito rápida. Então é num piscar de olhos. Aí a trombeta soará, né? E aí o que eles consideram aqui? Eles consideram essa parte do texto que fala ante a última trombeta, ou seja, diante da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro. Aqui, na verdade, não é diante, é ante a última trombeta, ou seja, perante a última trombeta, perante o último soar. E aí, quando a gente compara esse texto, aí fala, né? E os mortos ressuscitarão incorruptíveis, é aquele mesmo texto que Paulo fala em 1 Tessalonicenses. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos vivos seremos o quê? Transformados, né? E aí encontraremos com o Senhor, todos nós nos reuniremos nos céus, nas nuvens, para nos encontrarmos com o Senhor. Estes dois textos, sim, se referem à mesma trombeta. E aí eu vou explicar por quê. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, nós já estudamos isso, mostra uma sequência de sons. E nós já estudamos essa sequência, são 3 grandes sons. 3 grandes sons. Vocês se lembram disso? Vocês estão lembrados? 3 grandes sons, né? E aí nesses 3 grandes sons, quais são os 3 grandes sons? Vocês se lembram lá dos 3 grandes sons? O brado de Jesus Cristo, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus, né? E aí a gente pega esse texto de 1 Coríntios, e aí a gente começa a entender a que ele se refere. O texto de 1 Coríntios está se referindo, está demonstrando, ou pode estar demonstrando, sobre o último dos sons a ser ouvido. O primeiro som, como nós já estudamos, é o brado de Jesus Cristo. O segundo som é a voz do arcanjo, aquela voz de comando, né? Então Jesus Cristo dá o brado, então é naquela hierarquia de comando, conforme nós já estudamos, na hierarquia dos céus, Jesus Cristo dá o brado, aí vem a voz do arcanjo para posicionar todos os anjos, e aí vem a execução através da trombeta de Deus. Então o último som a ser ouvido é a trombeta de Deus que executa o comando, que dá a execução do comando para que os anjos possam, né, iniciar o processo do arrebatamento, tá certo? Então nós temos esses 3 grandes sons. O primeiro, o brado de Jesus Cristo. O segundo, a voz do arcanjo. O terceiro, a trombeta de Deus. A trombeta de Deus é o último dos sons. Agora veja bem, a trombeta de Deus é o quê? É o último dos sons. E aqui no texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, o que nos diz? Ante a última trombeta, né? Então aqui está identificando o último dos sons. Aqui Paulo está nos trazendo ou seja, diante o último dos sons que serão ouvidos, né? Então aqui Paulo está falando, olha, diante do último som, né, no último som que será ouvido, que é a trombeta de Deus, aí inicia-se o processo do arrebatamento, porque o último som
é o comando final. Primeiro é Jesus Cristo, é o brado de Jesus Cristo. Segundo, a voz do arcanjo para posicionar os anjos. O comando vai sendo passado. E por final, é a trombeta de Deus que é tocada para dar a execução, né? Para dizer, começa, é agora, né? É para dar aquele comando de execução, conforme como nós até comparamos acerca do militarismo, né? Dos militares, né? Que tem a ordem unida, e aí tudo é feito através de sons, através de toques de corneta, toques de trombeta. E aí quando se faz aquele toque final, ele dá a execução, né? Então quem é militar sabe do que eu estou falando. Então quando Paulo fala aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, falando da última trombeta, ele está falando do último som a ser ouvido na sequência dos 3 sons que vai acontecer o arrebatamento. Nós sabemos que o contexto de 1 Coríntios capítulo 15 é sobre o corpo glorificado. E aqui Paulo está falando que antes de nós termos o corpo glorificado, vai acontecer o arrebatamento. Vai ser no arrebatamento que nós, os que tivermos vivos, vamos ter o corpo glorificado, vamos receber o corpo glorificado. E os mortos também, porque ele já fala acerca dos mortos que ressuscitam incorruptível. Então os mortos já recebem o corpo glorificado e depois nós também somos arrebatados e temos o nosso corpo, recebemos o nosso corpo glorificado. Então o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, se refere ao mesmo texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Ou seja, os dois textos estão se referindo sobre o arrebatamento. Os dois textos estão falando sobre o arrebatamento. Esses dois textos especificamente, né? 1 Coríntios 15, 52. Está falando sobre o arrebatamento, vai ser num piscar de olhos. E essa última trombeta não está falando conforme a questão quantitativa, mas sim da sequência de sons que serão ouvidos no arrebatamento. Então, na sequência de sons que será ouvido no arrebatamento, o último desses sons é a trombeta de Deus. E aí a trombeta de Deus é soada, né? E aí se inicia o processo do arrebatamento. Os anjos obedecem o comando e inicia o processo do arrebatamento. Certo? Agora, em relação a Apocalipse 11, nós vamos ver que aí não. Aí quando fala da 7ª trombeta, não está relacionado ao arrebatamento. E é onde os mesotribulacionistas erram em querer colocar o arrebatamento em Apocalipse capítulo 11. É isso que eles buscam fazer, é isso que eles defendem. É essa visão que é defendida pelos mesotribulacionistas. A visão de que Apocalipse 11 está se referindo ao arrebatamento. E aí, quando é tocada a 7ª trombeta, eles entendem como sendo a última trombeta, porque a 7ª, né, é a última das 7 trombetas, né? Então, a 7ª trombeta é a última de 7 trombetas. Então, na visão deles, se a 7ª trombeta é a última de 7 trombetas, então ela é a última trombeta. Né? Então, eles chegam a essa conclusão de que então essa é que é a última trombeta que o apóstolo Paulo está falando lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. E é nesse momento que os mesotribulacionistas erram, né, por defender a visão deles baseado no texto de Apocalipse capítulo 11 e colocando Apocalipse capítulo 11 como sendo o momento do arrebatamento. Né? E nós vamos ver
que não faz parte do arrebatamento o texto de Apocalipse capítulo 11. Apocalipse 11 não tem nenhuma relação com o arrebatamento. Os dois primeiros textos, texto de 1 Coríntios 15, 52 e de 1 Tessalonicenses 4, 16, se refere sim aos dois momentos que fala de trombeta, se refere sim a essa trombeta de Deus que será soada para o arrebatamento. Mas o de Apocalipse não. O de Apocalipse é um outro momento, né? Nós vamos ver que a finalidade e os objetivos das trombetas são totalmente diferentes. A finalidade da trombeta em Coríntios e em Tessalonicenses é um, e a finalidade da sétima trombeta em Apocalipse capítulo 11 é totalmente diferente, tá certo? Então nós vamos ver isso também, essa diferença aí com relação às trombetas, tá certo? Então, em relação à finalidade das trombetas, tá? E aí nós podemos ir para o texto, né? Já que nós estamos falando de trombetas, nós podemos ir para o texto que complementa sobre isso na página 74 da nossa revista. Na página 74 há uma complementação acerca do que vem a ser a trombeta de Apocalipse 11. Então, já que 1 Coríntios 15, 52, a trombeta é a mesma trombeta de Deus que é demonstrada lá em 1 Tessalonicenses, né? Apocalipse não, é 1 Coríntios 15, 52, é a mesma trombeta de 1 Tessalonicenses 4, 16, que é a trombeta de Deus, né? E no caso, lá em 1 Coríntios, ele fala a última trombeta, porque ele está se referindo ao último dos sons que será ouvido. Porque Paulo define o que são esses sons, esses três grandes sons que serão ouvidos lá na carta aos Tessalonicenses, na primeira carta aos irmãos em Tessalônica. Tá? Mas Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, né, principalmente versículo 15, que fala exatamente da sétima trombeta. Mas como a gente sempre fala desde o início, é necessário ver o contexto para a gente entender o texto, né? Que momento é esse? Que momento é esse? Certo? Então vamos pegar o texto bíblico de Apocalipse capítulo 11 e vamos ler. Vamos ler, são apenas 19 versículos. Nós vamos ler até o... Vamos lendo aqui, e aí a gente vai trazendo a explicação. Apocalipse 11 diz assim: E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te, e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações. E pisarão a cidade santa por 42 meses, 3 anos e meio. E darei poder, versículo 3, e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Também aqui, 3 anos e meio. Versículo 4. Essas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Aqui está falando sobre as 2 testemunhas. Versículo 5. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Versículo 6. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Continua falando sobre as 2 testemunhas. E
quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e os vencerá e os matará. Então eles terminam aquele período, são mortos pela besta, né, o anticristo, e aí os corpos são deixados por 3 dias e meio, né, são deixados na praça durante 3 dias e meio, depois eles são ressuscitados, né, sobem aos céus. Nós vamos depois falar ainda hoje acerca dessas 2 testemunhas, né? E aí, os que estão na terra vão se regozijar, vão fazer festas, vão trocar presentes, né? E aí acontece, né? Aí eles são, e depois, versículo 11, depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que viram. E ouviram a grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Né? Continua falando sobre as 2 testemunhas. E naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. No terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus dos céus. É passado o 2º ai, e eis que o 3º ai cedo virá. E o 7º anjo, aí aqui começa, né? Versículo 15, né? E o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aí dá continuidade, né, meus amados? E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, e que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o teu tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Então nós vemos, aqui no versículo 15, né, nós vemos primeiro que o texto é como se o texto aqui abrisse um parênteses para demonstrar o que vai acontecer no 2º período, né, durante a 2ª metade da grande tribulação. E aí se fala durante a 2ª metade não, já demonstrando a tribulação, o período de 3 anos e meio da tribulação, né, uma parte da tribulação de 3 anos e meio. E que essas 2 testemunhas, elas vão testemunhar durante esse período, né? E vão trazer sinais, vão fazer sinais, né? Vão fazer prodígios, vão trazer a palavra, eles vão estar sendo usados pelo Espírito de Deus, conforme está em Zacarias, né? Eles são usados pelo Espírito de Deus para poder fazer esta obra de Deus na terra durante uma parte do período da grande tribulação, né? Não é toda a grande tribulação, é uma parte da grande tribulação. Então nós vemos aqui que o texto está se referindo a essas 2 testemunhas. E depois desse período das testemunhas, aí é tocado, né? Fala-se das testemunhas, desse período das testemunhas, e aí também, ao mesmo instante, fala também da 7ª trombeta. E aí a 7ª trombeta, ela é um prenúncio, ela é uma anunciação do que ainda vai acontecer. Ela é um prenúncio das coisas que estão para acontecer, mas muito breve. Não é um prenúncio que vai, não, daqui, não, é breve. Ou seja,
que o reino do Senhor Jesus é um prenúncio acerca do reino do Senhor Jesus, é um prenúncio não do arrebatamento, não está descrevendo o arrebatamento, né? Pelo contrário, aqui está descrevendo, está dando um prenúncio, a sétima trombeta, assim como o sétimo selo, quando foi aberto, ele trouxe um prenúncio já do início das trombetas. Então, foi para iniciar as trombetas. E aí a última trombeta, ela é um prenúncio do que vai acontecer e também dá início ao período dos cálices, né? Então ele traz esse prenúncio, essa anunciação de que agora sim, agora acabou, né? Agora é o período final, agora é o último período, agora já chegou no final de tudo, né? Que é o período das 7 taças da ira. Então é o prenúncio, a anunciação de que já está chegando, está muito perto agora do retorno de Jesus na segunda fase da vinda dele. Então este é o prenúncio, e nós vemos isso lá na página 74, né? Item 2.4, a gente pode até abrir aqui, né? Deixa eu abrir aqui na nossa tela, a página 74. Aí já abriu aqui, né? Olha só. Item 2.4, e fala sobre também as trombetas, é a continuação do ensinamento sobre as trombetas. E aqui mais especificamente sobre a trombeta tocada em Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Aí diz assim: talvez a evidência mais contundente de que o arrebatamento não ocorre em Apocalipse 11 venha de observar cuidadosamente o resultado do toque da 7ª trombeta, que é conforme nós estamos fazendo. A cena descrita não é do arrebatamento, ou seja, não está descrevendo o arrebatamento, e todo mundo que lê pode observar isso, mas a da revelação de Cristo à terra, em que todo olho verá. Que momento é esse que todo olho verá o Senhor, que nós já estudamos? É o momento da segunda fase da volta do Senhor, quando o Senhor volta com a igreja. Então, ao toque da 7ª trombeta, aí começa a prenunciação, né, que está se anunciando o que vai acontecer, o que está para acontecer mais breve, mais perto, porque agora só falta os 7 cálices da ira, né? A esse acontecimento, ou seja, a esse acontecimento da vinda do Senhor, da segunda fase da vinda do Senhor, são associados à subjugação dos reinos, conforme nós vimos lá no texto de Apocalipse. Então está associado à subjugação dos reinos. Está demonstrado também, deixa eu pegar aqui, né? Então nós temos aí descrito em Apocalipse 11 a subjugação dos reinos da terra, que estarão subjugados a quem? A autoridade de Jesus Cristo. Todos estarão sob a autoridade de Jesus Cristo. A manifestação do reino messiânico, né? Ou seja, o início do milênio, né? Então está anunciando também o reinado messiânico, os 1000 anos de reinado de Jesus Cristo. O juízo está anunciando também o quê? O juízo das nações, né? O julgamento das nações. Está anunciando também o quê? A recompensa dos que irão partilhar o reinado do Messias. Está anunciando o juízo da besta, ou seja, do anticristo, né? Está anunciando que agora está mais perto do que nunca, né? Aquele que destrói a terra, né? Então, essa cronologia de acontecimentos nunca está associada ao arrebatamento, mas sim à segunda fase da sua vinda. Está associada à segunda fase da vinda do Senhor, né? Não está associado ao arrebatamento. O texto de Apocalipse não é sobre arrebatamento. O texto de Apocalipse capítulo 11, todo o capítulo, não é
sobre o arrebatamento, como os mesotribulacionistas defendem, mas a segunda fase da vinda de Cristo, quando ele volta com a igreja. O resultado do toque da sétima trombeta não é a translação, ou seja, não é o arrebatamento da igreja, mas sim o resultado é o quê? É o triunfo de Cristo sobre todos os seus inimigos e a instituição do seu reinado na sua segunda vinda, na segunda fase da sua segunda vinda. Como um evento, aí sim, aí está descrevendo o quê? Um evento que está mais próximo do que nunca estivera antes. Então, essa anunciação de Apocalipse 11 é como se ele estivesse abrindo um parênteses. Ele começa falando sobre as duas testemunhas, o papel das duas testemunhas, fala da trombeta, da sétima trombeta sendo tocada. E aí vem, na sétima trombeta, vem o prenúncio do que está para acontecer, o final, né? Uma parte final do que está para acontecer, ou seja, que está mais próximo do que nunca a volta de Jesus. A volta de Jesus para estipular o seu reinado milenar, o seu reinado de 1000 anos de paz. Então é um prenúncio, é uma anunciação. Fica, ó, agora não tem mais o que fazer. Agora já está chegando o momento final. Agora, essa é a última trombeta. Essa é a última trombeta. Agora vem agora vem os cálices da ira. Então agora, olha, agora é o momento final. Os cálices da ira. Esse é o momento final. E aí fala sobre as duas testemunhas, que nós vamos falar daqui a pouco, né? Nós não vamos nos prender a isso agora, mas o principal é que o texto do versículo 15, Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante, é um prenúncio do que está para acontecer, que está mais próximo de acontecer. E mesmo estando próximo de acontecer, não é um anúncio do arrebatamento, como Paulo fez lá em 1 Tessalonicenses, anunciando o arrebatamento. Né? Aqui não é um anúncio do arrebatamento. Aqui é um anúncio da segunda fase da vinda do Senhor. E nós já estudamos tudo o que acontece, tanto na primeira fase da vinda do Senhor, quanto na segunda fase da volta do Senhor. Então nós já estudamos as diferenças, né? Tudo que compõe, fazendo a diferença de uma e de outra. Nós já vimos sobre isso nos nossos estudos. Então basta você rever os nossos estudos anteriores, o estudo que fala sobre a vinda do Senhor, né, sobre a volta do Senhor Jesus, e aí está lá bem explicadinho sobre as duas fases da vinda do Senhor. Está lá na revista também. Você pode procurar também nos vídeos, né, nos vídeos dos estudos que já foram dados sobre a segunda vinda do Senhor, sobre esse período, né, esses dois períodos da segunda vinda do Senhor, essas duas fases da segunda vinda do Senhor, tá certo? Então podemos procurar também no YouTube, né, lá no nosso canal, no canal da igreja, IEPBC Brasil, e aí tem lá as playlists dos estudos, e aí você pode encontrar a playlist do estudo sobre o arrebatamento, todos os estudos sobre o arrebatamento. Então nós vemos claramente que as trombetas mencionadas, principalmente de Apocalipse, que é utilizado, e aí eles falam, não, essa trombeta aqui, como ela é a sétima trombeta, também se refere à última trombeta lá de 1 Coríntios capítulo 15. E como eu já falei e repito, é onde os mesotribulacionistas falham nessa interpretação errada da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada, do livro de Apocalipse, das profecias. É uma interpretação errada, é uma forma errada de interpretar aquilo que está escrito. Então nós já sabemos
que as trombetas mencionadas, a última trombeta mencionada em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, é a mesma trombeta também de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Por quê? Porque o texto de 1 Coríntios está falando a última, mas não ele está falando na sequência dos sons que serão ouvidos. E aí lá em Tessalonicenses, o mesmo Paulo explica essa sequência de 3 sons que serão ouvidos. Né? Então é o mesmo escritor. Né? Então não tem como a gente ter dúvida, porque é o mesmo escritor falando da mesma coisa, né? Que é o apóstolo Paulo. Tá certo? Tanto em Coríntios quanto em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, é o mesmo escritor, é o apóstolo Paulo falando sobre o mesmo assunto, que é o arrebatamento. Né? Então a trombeta, sim, nesses 2 textos, é a mesma trombeta. Tá? Aí no texto de 1 Coríntios, ele fala a última trombeta, né? Ele está usando, né, a argumentação para dizer que é o último dos 3 sons que serão ouvidos, certo? É isso que Paulo está explicando ali, ok? E aí nós vemos então com relação às trombetas. Então, meus amados, ficou bem entendido aí sobre o que é as trombetas, né? Ficou bem compreendido aí o que vem a ser as trombetas. Amém. E só relembrando, recapitulando, que 1 Coríntios 15, 52, a trombeta, a última trombeta aqui referida, é a mesma trombeta de Deus de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Mas não é a mesma trombeta de Apocalipse 11, versículo 15. Ali se refere à 7ª trombeta da sequência de 7 trombetas que serão tocadas durante a grande tribulação. E relembrando, durante a grande tribulação nós temos 7 selos, 7 trombetas e 7 cálices da ira. E ali no meio ainda das trombetas nós temos 3 grandes ais, né? Então, só para recapitularmos sobre isso. Já foi também muito estudado, demonstrado pelo nosso pastor Gedeon Júnior. Dando continuidade aí na revista, na página 73, fala acerca das 2 testemunhas, no item 2.3. Quem são essas 2 testemunhas, né? Quem seriam essas 2 testemunhas? A que se refere o texto também de Apocalipse 11. Então, também baseados em Apocalipse capítulo 11, os mesotribulacionistas têm uma identificação totalmente diferente acerca de quem são essas 2 testemunhas. Vamos ver lá o que diz o texto? Página 73. Diz assim: tem ainda um argumento baseado em Apocalipse 11 sobre as 2 testemunhas serem símbolos de uma companhia maior de testemunhas, que representariam 2 grupos. Então, essas 2 testemunhas, para os mesotribulacionistas, na verdade, estariam representando 2 grupos. Um grupo dos vivos, que estão em Cristo e estão vivos, e um grupo dos mortos em Cristo. E aí eles pegam também aquele texto, eles pegam o texto agora não é mais de Coríntios, eles pegam o texto de 1 Tessalonicenses, quando fala que os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós que estivermos vivos, né, subiremos ao encontro com o Senhor nos ares, nas alturas, né, e estaremos para sempre com o Senhor. Então eles pegam esse texto, juntam com o texto de Apocalipse que falam sobre as 2 testemunhas, e explicam que as 2 testemunhas, na verdade, não são 2 pessoas, mas sim 2 grupos de pessoas. Um grupo, uma testemunha seria um grupo das pessoas que estão mortas em Cristo, morreram com Cristo e que serão ressuscitadas.
E o outro grupo, a outra testemunha seria o outro grupo, que seria dos vivos, que estariam vivos no decorrer do arrebatamento. Para quê? Para que eles possam pegar todo o texto de Apocalipse 11 e colocar como sendo um texto que se refere ao arrebatamento. Então eles pegam também essa passagem, essa primeira parte do versículo 1 até o 14, que fala das duas testemunhas. Ele pega essa primeira parte e aí fala que as duas testemunhas se refere ao texto de 1 Tessalonicenses 4, quando Paulo fala sobre os mortos e os vivos, o que acontece, o que vai acontecer no arrebatamento. Fala, está vendo aqui? Então, sim, Apocalipse 11 está se referindo ao arrebatamento. Mas aí, novamente, é uma interpretação errada, né? E aí eles falam que quando o texto menciona que o nosso encontro com o Senhor será nas nuvens, ou nos ares, ou nas alturas, eles falam que as nuvens aqui representam a paralisia, né? A presença do Senhor, né? No caso, a paralisia eles interpretam como sendo a presença do Senhor. É uma paralisia que representa a presença do Senhor. E que a grande voz também de 1 Tessalonicenses é o grito, né? A grande voz que é mencionada em Apocalipse é o grande grito de 1 Tessalonicenses. Então eles pegam 1 Tessalonicenses capítulo 4, né, da parte que fala do arrebatamento, e faz uma engrenagem, monta uma engrenagem assim forçada, aquela engrenagem forçada que não se encaixa direito, né? Então monta uma engrenagem forçada para poder encaixar com Apocalipse 11. Então eles pegam o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a parte que fala do arrebatamento, a partir do versículo 13 até o 18, faz essa engrenagem para combinar com Apocalipse capítulo 11, né? Aqui é uma engrenagem que é feita, né? E aí, as duas testemunhas, como eu já falei, eles mencionam que seriam, na verdade, não são duas pessoas, seria um grupo, seriam dois grupos, né? Seriam dois grupos, e aí esses dois grupos estariam se referindo aos mortos e aos vivos em Cristo no decorrer do arrebatamento, né? E aí a gente vê, né, que, por exemplo, o texto de Apocalipse 11 mostra claramente, né, que as duas testemunhas elas são tratadas como indivíduos, como pessoas. Apocalipse 11 trata as duas testemunhas como pessoas, como sendo indivíduos, e não dois grupos. Não são dois grupos, e sim dois indivíduos, são sim duas pessoas, né? E não é uma representação simbólica ali da igreja, da igreja daqueles que morreram com Cristo e dos que estiverem vivos durante o arrebatamento, não. Apocalipse 11 nada tem a ver com o arrebatamento. E o texto ainda, né? O texto mostra que essas duas testemunhas elas estão relacionadas com o povo de Israel. Tanto é que no texto de Apocalipse menciona sobre as duas oliveiras, que também é descrito lá em Zacarias capítulo 4, versículos 2 e 3, né? E aí tem também uma outra alegação dos mesmos tribulacionistas com relação não, porque ali é uma representação, eles entendem assim qual é a representação desses dois grupos, porque ali é uma representação de Moisés, uma representação de Elias. Moisés, no caso daquele que morreu, que morreu e foi sepultado, que morreu com o Senhor e foi sepultado, e Elias que foi trasladado ainda vivo, né? Então ali seria a representação dos dois, no caso da representando a igreja daqueles que morreram com Cristo e daqueles que subiriam vivos, né? E que na verdade não tem nenhuma relação ali, né? Não está falando de Elias e não está falando de Moisés,
né? Essa identificação, ela é no mínimo incerta. No mínimo, para dizer o mínimo, ela é uma interpretação incerta. Porque o próprio Jesus, olha só, o próprio Jesus Cristo disse que Elias já tinha vindo. O próprio Jesus Cristo menciona que o próprio Jesus já menciona aos discípulos que Elias já tinha vindo, se referindo a quem? Se referindo a João Batista, conforme está lá em Mateus capítulo 17, versículo 10 a 13, né? E a nuvem era algo universalmente empregado na palavra, na Bíblia, para representar a palavra de Deus, né? Que não precisa ser associado à paralisia, não tem nada a ver com paralisia, né? Particularmente por ser uma passagem que lida com Israel, já que para o judeu a nuvem não significa arrebatamento. Isso aí, né, é um pensamento judaico, né? E também outra questão sobre a voz de autoridade que é mencionada várias vezes em Apocalipse, é impossível provar que se trata da mesma voz do arcanjo de qual Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Né? Então, eles falham, os mesotribulacionistas falham também nessa visão, nessa interpretação do que seriam as duas testemunhas. É claro que nós não vamos falar aqui agora acerca do que são, de quem são as duas testemunhas, né? Porque viria um outro estudo somente acerca disso. E também, se alguém quiser ver sobre esse estudo, pega lá Apocalipse capítulo 11, no qual o pastor Gedeon Júnior deu o estudo, né? Capítulo por capítulo de Apocalipse foi dado o estudo. Tem lá também no YouTube, né? No nosso canal do YouTube e PBC Brasil. Pegue a playlist sobre os estudos de Apocalipse, tá certo? E aí você vai ver também sobre essas duas testemunhas. Mas essas duas testemunhas não está relacionada, não tem relação nenhuma com a igreja, com aqueles que morreram com Cristo ou com os que estão vivos, né? Não faz nenhuma relação acerca disso, tá certo, meus amados? Bom, nós temos aí ainda, então, essa mentalidade, né, essa visão distorcida do que seriam as duas testemunhas, só para colocar o arrebatamento em Apocalipse 11, é totalmente errado, certo? E aí, aqui a gente finaliza essa parte sobre a visão mesotribulacionista. Mas tem uma outra visão que está crescendo muito. Tem crescido muito. Está crescendo muito, não, perdão. Que está aparecendo bastante, né? Que é uma visão pré-ira. Né? Essa é uma visão mais nova. Tá? Sobre o arrebatamento pré-ira. E aí a gente faz na revista também um breve comentário acerca dessa visão. Aí na página 74, item 3, bases do entendimento pré-ira, né? E depois os irmãos podem ler com calma, né? Se quiser ler com seus alunos, você pode ler também com seus alunos, mas basicamente é essa imagem aqui que eu estou trazendo para vocês. No meio daqueles que defendem o arrebatamento pré-ira, eles não têm uma posição definida. Assim como nós, pré-tribulacionistas, nós temos uma posição só definida. O arrebatamento acontece antes da grande tribulação. Tá certo? Aqueles que defendem o arrebatamento pré-ira, aí eles, no meio deles, tem 4 posições diferentes. Existem 4 posições diferentes, certo? Então tem, só no arrebatamento pré-ira,
tem pelo menos 4 posições distintas. Então, nem mesmo entre eles há acordo. Nem mesmo entre eles tem um acordo, tem uma opinião só. Né? Então, aqui é como se cada um desse a sua própria opinião. Então, na visão do arrebatamento pré-ira, vejam aqui, ó, conforme está as setas, ó. Aqui está a grande, né? É sempre em relação à grande tribulação. Então, é o arrebatamento em relação à grande tribulação, é o que nós estamos estudando. E aí, o arrebatamento pré-ira em relação à grande tribulação, o que acontece? Alguns entendem que o arrebatamento todos eles acham que vai ser durante a grande tribulação. Então, a igreja vai passar por alguma parte da grande tribulação. Então, no entendimento daqueles que defendem o arrebatamento pré-ira, eles entendem que o arrebatamento vai acontecer em algum momento durante a grande tribulação. E aí existem 4 opiniões principais no meio deles. Tem aqueles que defendem que o arrebatamento vai acontecer no começo da grande tribulação. Então, inicia a grande tribulação, passa um pouquinho, a igreja passa por um pouco da grande tribulação, e aí então ela é arrebatada. Outros imaginam que o arrebatamento vai acontecer no final da metade, da primeira metade da grande tribulação, já quase terminando a primeira metade da grande tribulação. Já tem um outro grupo que defende que o arrebatamento vai acontecer durante a segunda metade da grande tribulação. Né? Passa um pouquinho da segunda metade, e aí sim, aí acontece o arrebatamento. E existe um outro grupo, entre aqueles que defendem o arrebatamento pré-ira, que entendem que o arrebatamento vai acontecer quase no final, né? Nos últimos minutos do segundo tempo. No finalzinho do segundo tempo. Né? Então, no finalzinho da segunda metade da grande tribulação, eles defendem que acontecerá o arrebatamento. Então, é uma opinião é a que é mais confusa de todas. Né? Ela é nova, tem os seus defensores, tem aqueles que defendem essa visão pré-ira, né? E na página 74 e 75 demonstra acerca desses que defendem essa visão pré-ira, mas da mesma forma como nós falamos acerca dos mesotribulacionistas e dos pós-tribulacionistas. É uma interpretação duvidosa e errada acerca da palavra de Deus. Duvidosa, errada e algumas vezes distorcida, até distorcida da palavra de Deus, certo? Então vamos para a página 75, que diz aí na conclusão. Na conclusão diz assim: o que vemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, e em outras palavras, é o apóstolo Paulo dizendo que nos convertemos para servir a Deus e esperar Jesus voltar, que nos livrará da ira vindoura. É claro que naquela época, aqui está falando de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10, né? É claro que naquela época não havia essa caracterização de pré- ou pós-tribulacionistas, ou mesotribulacionistas também. Mas percebemos que nas linhas de pensamentos defendidas, Paulo estaria defendendo o pré-tribulacionismo nas 2 cartas a Tessalonicenses. E por isso também se esperava a volta iminente de Jesus Cristo para aquele tempo, e que eles seriam a geração do arrebatamento. Paulo, inclusive, esperava que fosse arrebatado ainda vivo, quando diz: nós que ficarmos vivos. E mais ainda, os seus contemporâneos que não estavam em Cristo experimentariam passar pela ira vindoura, ou seja, a grande tribulação.
Para o apóstolo Paulo, o arrebatamento ocorreria antes da grande tribulação, e qualquer ensinamento contrário estaria errado. Um alerta nos é dado em João 3, versículo 36, que diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Jesus trouxe de volta a vida com Deus para o homem. Não é só a morte de Jesus que nos salva, mas a sua ressurreição nos conduz para uma vida eterna. Se ele tivesse permanecido morto, não haveria esperança alguma. Se nos basearmos em Jesus Cristo, o primeiro da ressurreição, a vida é a última notícia dos céus e não a morte. Esta vida está no Filho de Deus, concedida pelo Pai, o autor da vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Romanos 6, versículo 5. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João 5, versículo 26. Então, meus amados, nós sabemos que o último grande anúncio acerca de Jesus Cristo, o maior de todos os anúncios, é relacionado à vida, né? Relacionado a termos vida eterna com Deus, e não acerca da morte. E aí eu trouxe também esse texto de Romanos capítulo 5, versículos 8 e 9. Romanos capítulo 5 e também Romanos capítulo 6, a parte inicial de Romanos capítulo 6, fala acerca do sacrifício de Jesus na cruz, da representação federal do primeiro e do segundo Adão. O pastor Gideon Júnior até já falou sobre isso. Da graça, da justificação pela fé. E aí nós podemos ver o que está escrito aqui em Romanos capítulo 5, versículo 8 a 6, 8 e 9, que diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aqui, meus amados, mais uma vez, nós temos prova cabal de que a igreja, ela será livre da ira de Deus. E o fato de Jesus, aquilo que a gente vem defendendo já há bastante tempo, o fato de Jesus Cristo ter morrido por nós, essa morte, né, é que nos dá a garantia de que nós não passaremos pela ira de Deus. Nós não passaremos pela ira de Deus, porque o sacrifício de Jesus já nos comprou com o sangue dele, através do sangue dele, para estarmos com Deus e não passarmos pela ira de Deus, porque Jesus Cristo, em nosso lugar, já se fez opróbrio e tomou o cálice da ira de Deus. Aqui eu me despeço de cada um de vocês. Mais uma vez, para mim foi uma alegria imensa estar durante esses meses com vocês, dividindo e estudando com cada um e aprendendo com cada um de vocês, porque a gente recebia retornos, perguntas.
nos ajudava a compreender mais acerca da vontade de Deus e da sua palavra. Então, agradeço a cada um de vocês, agradeço a vocês, meus irmãos, os alunos, agradeço os professores, agradeço aos pastores. E quero dizer, amo vocês em Cristo Jesus. Um forte abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Até mais.